Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o meu canal Investidor Sincero. Você que é investidor em criptomoedas, qual é o seu sentimento ao ver esse panorama aí que você está tendo à sua frente? Um vermelho, né? Generalizado praticamente. Isso aqui nós estamos falando da semana, tá? Da semana. Fartcoin, Memecoin caindo 20%, Trumpcoin, Memecoin caindo 22%, Sonic 17%, Render 17%, VeChain, Dot, Ondo, IOTA, Radium, quer dizer, Monero, todas, praticamente todas estão caindo e caindo muito. É de se preocupar? Será que você precisaria aí começar a ficar um pouco decepcionado com a continuação desse bull market? Será que é isso que está acontecendo? O que que os gráficos mostram? Quais são as projeções com base em análise técnica para a continuação saudável deste bull market? Será que teremos problemas na continuação da valorização dos criptoativos? Será que o impacto das notícias que vêm geralmente da Casa Branca podem influenciar para que esse bull market não continue? Bom, se essas e algumas outras são as perguntas que ficam martelando na sua cabeça, nós vamos discutir sobre elas agora. E sim, nós tivemos uma decisão da Corte Americana, da Justiça Americana, determinando que o tarifaço de Donald Trump precisava ser encerrado. É ilegal o tarifaço que ele estabeleceu com os outros países. Então, o que você precisa ter em mente, meu amigo investidor, é que esse tipo de situação ela gera o quê no mercado? Incerteza. E incerteza no mercado, você pode contar que ela sempre vai gerar a venda dos ativos. Nós sempre teremos dias vermelhos na base de notícias de incerteza. O mercado odeia incerteza, ele não consegue operar em incertezas. E essa questão do tarifaço é algo que ainda vem atormentando a grande parte dos investidores, porque é sim um problema e um problema que precisa ser resolvido de uma vez por todas, coisa que ainda não aconteceu. Porque em um momento o mercado fica positivo, com base em acordos que estão sendo firmados, a China possivelmente aí vindo para a mesa de negociação com os Estados Unidos, e no momento seguinte a corte coloca isso, a justiça americana colocou isso tudo a perder. Ou seja, volta-se a estaca zero. E o governo de Donald Trump vai continuar então aí a lutar para que ele possa restituir o tarifaço como ele tinha programado. Ou seja, não tem estabilidade. No momento, não tem. Questão geopolítica ainda é muito turbulenta. Questão macroeconômica também ainda é muito turbulenta. Por quê? Porque os Estados Unidos continua tendo que renegociar muito da sua dívida, que ainda não foi renegociado. A última vez que ele colocou aí a leilão as suas dívidas, no caso de 20 anos, foram vendas pífias, ou seja, ele não conseguiu alcançar o volume de negociação que eles pretendiam. Ou seja, não há interesse do investidor em comprar a dívida americana. Por quê? Porque a dívida americana só cresce. Só cresce. E
de certa forma, por mais que o dólar e os Estados Unidos ainda seja a economia mais potente e o dólar a moeda mais estável, mas isso está mudando aos poucos. E você precisa compreender esse cenário. O dólar está perdendo espaço, perdendo é, aquela significância que ele tinha de poderio. Sim, essa significância está diminuindo. O que, por um lado, é ruim momentaneamente para os investimentos em criptoativos. Mas no longo prazo, é muito positivo e especialmente positivo para o Bitcoin. Porque enquanto as moedas fiduciárias continuam sendo desvalorizadas pela impressão de dinheiro em função do endividamento dos países, né? Então essas moedas fiduciárias elas servem como brinquedo na mão dos governantes. Eles gastam de forma sem programação mais do que arrecadam e no fim das contas precisam imprimir dinheiro para pagar as suas contas, gerando assim a inflação, a desvalorização da sua moeda e causando uma série de problemas na economia que sempre vai afetar os mais pobres. É sempre assim, porque os ricos conseguem fugir e não sentem, pelo menos, o impacto direto desse tipo de descaso com a população. Por terem dinheiro, até que eles venham sofrer alguma consequência desses maus zelos dos governos, a coisa já está muito, mas muito acentuada. Então, geralmente são os mais pobres, os que estão ali começando a sua jornada como investidores, ou pequenos empresários, microempresários, essas pessoas são os que sofrem mais. Então, o cenário não é assim muito bom no momento para, né, que as coisas possam fluir aí de uma forma mais tranquila. Não, ainda temos muita turbulência. Então, a queda das moedas fiduciárias, seja o dólar, o euro, o real, qualquer uma, ela está sim fadada a acontecer, tá? Isso é só uma questão de tempo, justamente pelos fatores que nós já comentamos aqui. Inclusive, tem até um vídeo recente no canal. Eu vou deixar aqui no card para você ver, entender um pouco mais do grandioso problema que nós temos com as moedas fiduciárias. É um vídeo sobre o Japão, o real e o dólar. O que eles têm em comum, tá? Eu recomendo que você assista. E recomendo também que você se inscreva no canal, curta o vídeo, né? Mostre de certa forma aí que você tem interesse em aprender esse tipo de conteúdo para que eu possa aí me balizar no que eu devo ou não trazer aqui para o YouTube. E também serve, de certa forma, de motivação para nós, criadores de conteúdo, quando nós recebemos o feedback de vocês, espectadores. Então, pessoal, você compreendendo que as moedas fiduciárias estão fadadas ao fracasso, você precisa olhar para o Bitcoin de forma diferente, de olhar para o Bitcoin como um investimento a longo prazo. Porque é no longo prazo que o seu real valor é demonstrado. Nós estamos sim na fase final de um bull market, né? Estamos aí já 85% do bull market já foi, né? Temos sim expectativas da continuação desse bull market, porque com base na análise técnica de gráfico que nós vamos entrar agora, mostra-se ainda positivo a continuação do bull market, ainda tem margem para crescimento. Mas não se engane quando eu digo que os melhores momentos de comprar já passaram. E você precisa ter isso em sua consciência. Você não está no início de um bull market, você está no final dele.
é a parte mais explosiva, sim. É a que vai ter a valorização no menor período de prazo, sim. Mas é, quando você tem a consciência que você, caso você não esteja comprado, você já está atrasado para a festa. Você precisa saber disso, tá? E olhando aqui o nosso indicador de medo e ganância, nós estávamos ontem em extrema ganância, pessoal. 78. E nós já comentamos aqui que quando nós estamos nesses patamares, a probabilidade de um pullback ela aumenta, tá? Então tenha isso em mente. Quanto mais para o verde aqui, mais perto está um pullback de acontecer no mercado cripto. Quanto mais aqui para o vermelho, mais próximo de um fundo nós estamos, ou seja, momento de compra. Mais perto do verde está chegando o momento de venda. Então tenha isso em mente, tá, pessoal? Compreenda esses princípios porque eles são básicos para que você possa navegar nessas águas de criptomoedas. E ela não se aplica apenas a criptomoedas, tá? Não, porque se eu vier aqui e analisar, por exemplo, o indicador de medo e ganância da SP500, que é o que nós temos aqui, o que mostra? Mostra a mesma coisa. Quando está aqui para o lado vermelho, geralmente está demonstrando um fundo do mercado. E quanto mais aqui para o verde, geralmente é um topo de mercado. Então tenha isso em mente, tá, pessoal? Compreenda esses princípios básicos, porque eles vão sim ajudar a você a entender se você está ou não no melhor momento de comprar, ok? E mesmo numa trajetória de alta, nós teremos pullbacks. Nada sobe para sempre e nada cai para sempre. O Bitcoin tem subido aí numa constância, né, há mais de um mês. Então é esperado um pullback, ok, pessoal? Não significa o fim da continuação de alta. Um pullback se faz saudável nesse momento em que nós estamos. É momento de você investir pesado em criptomoedas? Se eu venho aqui ó, e olho altcoin season index, tá? É algo que vocês podem ter aí, ó, e acompanhar aí esse indicador também. Olha só, nós estamos em 23. É momento de você aportar pesado em altcoins? Não, não é momento. Mas também não significa que você não pode fazer o seu DCA. O que é o DCA? Dollar Cost Average. Você vai ali comprando aos poucos e vai montando ali o seu preço médio. Entrar pesado, ou seja, que eu falo pesado, é uma grande quantidade de valor, um aporte grande. Você deve fazer isso, primeiro, procurando fundos do bear market, coisa que aconteceu lá em 2023, então nós já não estamos nesse período. Então você precisa procurar então fundos locais, coisa que ainda não aconteceu. O último fundo local que o Bitcoin teve foi quando ele chegou lá no início de abril nos 74 mil. Então nós também não estamos em um fundo local. Então, já mostra que por esses dois parâmetros você também não deveria fazer aporte grande. E o terceiro parâmetro que você precisa utilizar é esse aqui, ó, o indexador de altcoin. Se ele está abaixo dos 50, é Bitcoin Season, pessoal. Olha aqui, ó. Vou dar até um zoom aqui. Bitcoin Season, ou seja, temporada do Bitcoin. O que isso significa? Significa que o Bitcoin vai continuar valorizando mais que as altcoins, pelo menos a maioria delas. Então, por você não saber qual é a altcoin que vai se valorizar, tenha a maioria do seu capital em Bitcoin. Desculpa. Quando isso aqui vira altcoin season ali, dos 50 para frente, então você vai acompanhando. Quando ele passa do 45, ali, do 40 para frente, aí você já começa ali aumentando gradualmente o teu aporte em Bitcoin, saindo um pouco do Bitcoin e entrando em altcoin.
Porque quando passa dos 50 para frente, significa que as altcoins estão se valorizando mais do que o próprio Bitcoin. É nesse momento que você quer estar com maior aporte em altcoins, pessoal. Eu sei que as altcoins geralmente são as que dão mais retorno no seu investimento, porém elas correm mais riscos. Você mantendo essa estratégia de manter mais dinheiro em Bitcoin até que realmente a altcoin CISA alavanque com vontade, você tem aí o potencial de maximizar os seus ganhos. Você surfou a onda de valorização do Bitcoin e agora vai surfar a onda de valorização das altcoins. E assim, ó, chuchu beleza, tá? Vamos agora aqui entrar para o gráfico das altcoins. Primeiro, depois nós vamos para o gráfico do Bitcoin. Bem rápido, bem simples, tá? Bem didático aqui para vocês. O que que nós temos aqui? Você, meu amigo, minha amiga investidor. Nós temos o gráfico das altcoins, excluindo, claro, o Bitcoin, o Ethereum, tá? Porque o market cap dele é gigantesco, então acaba que influencia demais no gráfico. Então nós retiramos o Bitcoin, o Ethereum e as altcoins. Ok, então aqui tem todas e as stablecoins, perdão. Então retirou Bitcoin, Ethereum e stablecoins. Então aqui é o gráfico combinado de todas as demais altcoins, ok? E o que, que você consegue ver aqui nesse gráfico? Eu consigo ver um gráfico que é saudável, mostra que ainda tem margem para continuar subindo e está sim encontrando uma zona de resistência. Se você já segue o canal, você já sabe. Nós temos aqui o quê? 3 níveis importantes. A linha verde, que é o nosso suporte majoritário, a linha branca, o ponto de controle, e a linha vermelha, que é a resistência majoritária. E olha só, o que está acontecendo aqui com as altcoins? Está tentando romper essa resistência majoritária. É preocupante? Até o momento, não. Por quê? Porque essa rejeição não está empurrando o preço lá para baixo. Depois que ela rompeu aqui, ó, a sua linha de tendência de baixa, tá vendo, pessoal? Ó, rompeu a linha de tendência de baixa, confirmou, começou aqui a sua caminhada e agora está numa zona de resistência. Então nós precisamos o quê? Aguardar, tá? Aguardar. E todos os pullbacks que aconteçam, aproveita para ir fazendo DCA. Vai comprando ali, ó, de pouquinho, vai acumulando. Não tenha expectativa que você vai comprar muito ali e o negócio vai deslanchar. Ninguém consegue acertar um fundo de mercado desse jeito e nem com ninguém consegue acertar um topo de mercado desse jeito. É muito difícil. Então a melhor estratégia é ir aos poucos, vai entrando aos poucos. Seja qual for aí a tua altcoin preferida, a grande maioria delas vão subir, pessoal. Vão subir. Então não se desesperem, tá? Como eu recebo, a quantidade de mensagens que eu recebo de pessoas preocupadas não está escrito, gente. Sabe? Investimento, você precisa ter estratégia, você precisa ter conhecimento do mercado e você precisa ter paciência, ok? Então tenha esses 3 itens para que você possa ser bem sucedido. Aqui nesse canal tem muito conhecimento, gente. Tem muito vídeo que você pode ver e vai somar aí o conhecimento que você já tem e vai aprimorar a tua expectativa quanto ao mercado. Você só tem a ganhar se você for lá no canal e dar uma vasculhada em todos os vídeos que tem postado. Existem playlists criadas justamente para ajudar você. O grande problema é que são poucas as pessoas que estão dispostas a pagar o preço para aprender e ficam apenas enchendo a minha caixa de mensagem de perguntas. Ah, isso vai subir, isso vai cair.
Aí agora o que vai acontecer, o que não vai acontecer? Às vezes perguntas de vídeo que eu postei ainda nessa semana. Ou seja, as pessoas nem sequer se dão o trabalho de procurar ver se já tem informação, não se dispõem a aprender, porque o momento delas é saber se vai subir ou se vai continuar caindo. Essa é a única preocupação. Só que não se resume somente a isso. Uma pessoa que está querendo se tornar uma investidora, é muito mais profundo esse buraco. E você precisa, meu povo, precisa se dedicar para aprender. Tá bom? Então, nós estamos aqui entrando, sim, enfrentando já vários dias essa resistência e ainda estamos sendo incapazes de rompê-la. Na minha expectativa, quando é que essa resistência será rompida? Quando o Bitcoin disparar na sua vela semanal, porque foi assim da última vez. E o que isso quer dizer então, Wilker? Isso quer dizer isso aqui, ó, pessoal. Se eu venho para o gráfico semanal do Bitcoin, o que eu tenho? Olha só. Eu tenho isso aqui. Deixa eu ocultar aqui. Olha só. O que você consegue ver aqui? Você consegue ver o Bitcoin fazendo um pullback no seu gráfico semanal, tá? Olha só. Então, olha aqui. Preste bastante atenção nessa parte aqui, gente. Aqui são gráficos, cada vela dessa significa uma semana. Então, o Bitcoin veio aqui dos 74 mil, subiu, subiu. Olha quantas semanas no verde. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 semanas verdes. Ou seja, foram 7 semanas de valorização sem parar. E agora, ele chegou na sua resistência do seu all-time highs, conseguiu romper essa resistência do all-time highs, no seu topo histórico, e neste momento está retestando essa resistência agora como suporte. Tá? Está retestando essa resistência como suporte. É preocupante? Não, não é preocupante. Até o momento, não. Ele precisaria perder esse suporte do topo para começar aí a ser preocupante. No curto prazo, tá? No curto prazo. Então, não é assim de se desesperar. O Bitcoin está retestando isso aqui. Então, quando é que as altcoins vão explodir? Quando esse reteste aqui se finalizar. Se o Bitcoin se segurar acima desse topo histórico aqui, ó, dessa linha vermelha que você está vendo aqui, está aqui, ó. Olha, 105.200. Então, se ele se manter acima dos 105.200, ótimo, porque a valorização das altcoins vai ser já no curto prazo. Se ele perde esse nível aqui, é ruim. Por quê? Porque vai sinalizar que a valorização das altcoins ainda vai demorar um pouco mais. Então, é ruim se você está comprado, mas é bom se você não está comprado, porque você vai ter ótimas oportunidades ainda de comprar a níveis mais baixos. Ok? Então, isso aqui precisa finalizar. Esse reteste precisa ser concluído. O Bitcoin vai se manter acima desse nível ou não? Pronto. Então, e aguarda essa resolução aqui acontecer. Precisa aguardar essa resolução aqui. Margem para o Bitcoin continuar valorizando? Existe. Está aqui. Que ele rompeu já o seu topo histórico e está retestando. Uma vez que ele confirme isso aqui como suporte, ele vai disparar. E essa vela semanal aqui, ó, quando ela for se tornar uma vela verde após esse reteste, tá? Desse tamanho aqui, como foi essa, ou como foi essa outra aqui, uma vela grande, consistente, poderosa, mostrando o que para o mercado? Mostrando que o investidor está tendo apetite ao risco. Novamente,
acima desse topo histórico aqui é quando as altcoins vão começar a deslanchar de verdade, tá? Então está mais perto do que você imagina. A parte ruim é o quê? É que se o Bitcoin perde esse nível aqui e volta para dentro desse outro nível aqui, ó, entre o seu suporte majoritário e a resistência majoritária, tá vendo? Entre a linha vermelha e a linha verde, o ruim é que a continuação, no caso, vai ficar mais para o fim do ano. E daqui até ali depois das férias de julho não, de verão dos Estados Unidos, ali meio de setembro para frente, então daqui até o meio de setembro, a coisa vai ficar meio água de salsicha. Bitcoin lateralizado, caindo, entendeu? É momento de acumulação. É isso que vai acontecer. Até o mercado voltar das férias de verão e pegar embalo de novo. Então a parte ruim é essa. Se você está comprado e ele perder esse nível aqui, vai demorar mais tempo para a coisa pegar novamente velocidade. Se ele se mantém acima desse nível aqui, a velocidade vai pegar já no curto prazo. Nós também já comentamos isso aqui no canal, quando nós falamos que se o Bitcoin não encontrasse aí o seu rompimento e a continuação do seu topo histórico até o final de maio ou na primeira quinzena de junho, ele só faria isso lá para o final do ano. Por quê? Porque depois da segunda metade de junho, as coisas começam a esfriar, as pessoas vão saindo de férias no maior mercado do mundo, que é o mercado americano. Férias de verão, vão para a praia, vão descansar, vão viver. E aí as coisas só voltam lá para meio de setembro em diante. Nós também já comentamos aqui. É mais uma oportunidade que você tem de se inscrever no canal, pessoal. Porque se você acompanha os vídeos aqui do canal, do que eu falo, você já sabia disso. Você já estava já de antemão se preparando por ter o conhecimento de como é que você precisa reagir em situações como essa. Então, é isso que está acontecendo. O Bitcoin está fazendo um reteste, ainda existe probabilidade de continuação da alta agora no curto prazo. Se ele perder esse nível aqui, dos 105 e 200, aí ele volta para dentro desse perfil de volume aqui e vai ficar nesse processo de lateralização aqui até setembro, pessoal. Essa é a realidade, tá? Então, se você está comprado, eu sinto muito por você, porque você comprou topo. E agora você vai pagar as consequências de ter comprado topo, vendo que o valor dos seus ativos se desvalorizaram. Se você não comprou o topo, está fora, você terá mais oportunidades caso o Bitcoin perda esse nível. Se você faz o DCA, você está no caminho certo. Comprou pouco aqui no topo, não tem problema. Vai caindo aqui, vai fazendo entre os fundos aqui, você continua fazendo o teu DCA, a tua compra ali parcelada, né? Pouco a pouco, fazendo o teu preço médio. E tá tudo certo. Então, quanto ao gráfico do Bitcoin, essa aqui é a realidade. Continuamos sim com probabilidade de continuação de alta, o bull market não acabou. Enquanto o Bitcoin não perder esta linha amarela aqui, ó, você está vendo? Enquanto ele não perder essa linha amarela aqui, não tem o que você se preocupar. Não tem o que você se preocupar. O bull market vai continuar, tá? Vai continuar. Então ele pode sim vir buscar qualquer ponto dessa zona aqui, contando que ele mantenha o seu preço acima dessa linha amarela. Está tudo certo. Quanto às altcoins, essa aqui é a situação. Está sendo rejeitada, não tem força para continuar rompendo, porque o próprio Bitcoin não está tendo força de continuar subindo. Então, precisa aguardar o pullback do Bitcoin acontecer para que as altcoins possam, então, subir com base na valorização do Bitcoin.
altcoin não se valoriza com o Bitcoin caindo. Capiche? Não se valoriza. O Bitcoin é o carro-chefe. Ele é que manda na festa. Se ele sobe, happy days, tudo feliz. Se ele cai, não é happy days, é triste ver tudo caindo. Mas essa é a realidade. Ok? Então fiquem tranquilos, continuo vendo possibilidade de valorização. Se ela vai acontecer a curto prazo ou não, vai depender aqui do Big Daddy Bitcoin, tá? Então torça para que ele se segure aqui acima dos 105.200, porque aí essa valorização vai ser mais rápida. Se ele perder, bom, aí você já sabe. Vai ter um período bem prolongado aí de lateralização, né, de sofrimento, mas de oportunidades, porque você terá a oportunidade de comprar tanto o BTC quanto as altcoins a preços mais descontados. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Esse foi o Radar Cripto, tá? Uma explicação aí um pouco mais ampla para que você possa compreender melhor o cenário e o momento atual e o que esperar para o futuro próximo. Dias felizes estão à sua frente. Tenha paciência, adquira conhecimento e tenha a sua estratégia sempre à sua frente. Ok? Obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!